Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Confissões de Crente em mais um vídeo sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, que tem esse tema aqui, fidelidade, e eu posso dizer para vocês que tem sido maravilhoso estudar a vida de todos esses personagens bíblicos e como eles foram importantes e como eles foram fiéis, né, a Deus no seu contexto, na sua vida, mas tem sido muito legal. É muito bom ter você aqui. Fiquei muito feliz com a galera que viu o vídeo da semana passada no Instagram, que viu aqui no YouTube também, né? Muito bom estar de volta. Senti muita falta de poder ter esse contato aqui, de poder ter o feedback das pessoas, de poder fazer os vídeos da lição, de ter esse lugar de reflexão, tem sido muito bom. Eu também quero dizer pra você, não esquecer de se inscrever no canal, não esquecer de me seguir lá no Instagram, tá aparecendo aqui o meu Instagram, Maura A. Eduarda. Você pode compartilhar, na verdade, mais pessoas veem esse vídeo no Instagram do que no YouTube, e é bem interessante isso. Não se esqueça também de que esse vídeo também está em formato de podcast lá no Spotify, no Deezer, no Anchor, Amazon Music, todos os players de áudios aí que você imagina que estão disponíveis. Esse vídeo, esse áudio tá por lá. Então, se você não tem tempo de ficar parado vendo o vídeo por um tempo, você pode, enquanto tá caminhando, fazendo sua atividade, limpando a casa, indo pra faculdade, indo pro trabalho, consumir esse conteúdo para que possa te ajudar no estudo da lição. E também os outros vídeos, tá? Estou aí já com vários temas na cabeça, só preciso sentar e agora produzir o conteúdo para poder gravar. Tá chegando. Não perca. Bom, como você já viu no início, nós estamos estudando esse trimestre sobre fidelidade. Tempo, templo, talentos, tesouro e terra. Modo de usar. Mas essa semana especificamente nós paramos um tempinho para estudar alguns aspectos bem interessantes da vida de Abraão e como nos mínimos detalhes ele foi fiel a Deus e Deus o recompensou pela fidelidade. Né? Porque Abraão o amava e tinha prazer em obedecer a Deus e em servi-lo. Aqui na tirinha que você tá vendo aí, tá ali Abraão com o camelo, estão em Ur. Aí Sara, vai pra onde? Aí outra pessoa, vamos pra onde? E aí depois, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. E aí, o texto pra gente refletir, né, essa semana, texto bíblico, tá em Hebreus 11, do 8 a 19. Eu não vou poder ler todos os versos aqui, mas eu recomendo que você leia, porque são versos lindos. Paulo, muito hábil com as palavras, né, fez ali reflexões muito interessantes sobre a vida e o que Abraão fez, né? Agora, pensa, gente, Abraão não sabia para onde ia, né? É lógico que Deus também não deixou Abraão totalmente, assim, no vácuo, no sentido de ele não sabia nem a direção, né? É claro que provavelmente Deus falou assim para ele, olha, você vai, sei lá, imagina, vai pro sul, você vai pro norte, você vai em direção àquele lugar. Mas Deus não falou especificamente o lugar para onde ele deveria ir. Tipo, você vai lá pra cidade X. Ele só disse, vai. E eu vou te mostrar esse lugar. Inclusive, é interessante que Paulo, aqui em Hebreus 11, aqui no verso 8, né? Ele vem falando, começa falando assim a respeito de Abraão. Ele fala aqui no verso 9... E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Ou seja, Abraão não chegou nem a construir a sua casa. Isso significa que os lugares em que ele estava durante essa jornada não eram permanentes, eram transitórios, ele vivia em tendas. Quando você vive, imagina, sei lá, você vai para um acampamento e monta a barraca. É porque você sabe que você chegou, vai passar um tempo e vai sair.
Abraão era a mesma coisa. Então, nos 200 anos que ele ficou como peregrino, né, ele ficava desse jeito. Ele ficava num lugar durante alguns anos, quando Deus falava para ele sair, ele saía. Ou quando as condições ficavam meio complicadas, acabava a água, acabava a comida, aí ele ia saindo. Só que Deus prometeu para ele que aquela terra onde ele estava seria da sua descendência. A gente vai ver mais pra frente sobre isso aqui no estudo da lição. Mas o que eu achei interessante é que Abraão, ele precisou abrir mão de toda a vida e rotina e estilo de vida que ele tinha lá em Ur. Imagina, né? O pai dele deveria ser uma pessoa rica, cheia de posses. Ele deveria ter os seus costumes, a sua rotina diária. E, de repente, vai para uma terra que eu vou te mostrar e você vai ser peregrino. Ou seja, você não vai ter residência fixa, você não vai poder ter uma rotina certa. Você vai fazer exatamente o que eu vou pedir para você, né? Isso Deus pedindo para Abraão. E foi uma grande mudança para a vida dele. Então, para Abraão poder simplesmente obedecer a Deus e sair, isso mostra o quanto ele amava a Deus e o quanto ele era fiel a Deus, né? Diz aqui também a lição que o próprio Deus o patrocinaria, ou seja, quais seriam as despesas que Abraão teria durante esse tempo? É lógico que provavelmente ele saiu com uma quantidade de animais, ele saiu com um certo dinheiro, mas se ele estaria só viajando, talvez não poderia ter um trabalho fixo, por exemplo, ele teria que ter uma renda. E Deus proporcionaria isso para ele, tanto que proporcionou, e com o tempo ele acabou ficando também um homem muito rico, dono de rebanhos muito grandes e aquela coisa toda. Só que eu até anotei uma coisa aqui, depois de ler essa parte da lição, escrevi assim: seguir a Jesus significa renunciar àquilo que é importante para nós, porque Jesus passa a ser a pessoa, coisa mais importante da nossa vida. Eu até comentei isso hoje, eu passei com um amigo a lição na classe da escola sabatina, nesse sábado, e eu tava comentando, né? Eu acho que a palavra desse estudo de todo o trimestre é renúncia, é abnegação. Porque todas essas pessoas que a gente tem estudado, a vida delas e o que elas têm feito, é simplesmente colocar Deus em primeiro lugar. E toda vez que Deus pede para que elas saiam da sua zona de conforto, para que elas deixem a sua rotina, para que elas mudem de vida, essas pessoas elas não titubeiam em mudar de vida. A gente viu isso com Noé e a gente está vendo isso agora com Abraão. A gente lembra de Moisés, por exemplo, que ele teve dúvidas, né? Mas, Senhor, eu não sei falar. Mas ainda assim ele foi, mesmo com dúvidas. Então, o mais importante quando a gente fala de mordomia, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de fidelidade, gente, é colocar a Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca ele em primeiro lugar, as outras coisas perdem a importância. É fácil? Não é fácil. A gente vai ver no final da lição que esse é um processo que dura muito tempo, né? Mas se você tem muita dificuldade, se você acha que tem coisas na sua vida que você vai ter muita dificuldade de abrir mão, não se esqueça que você pode pedir a Deus toda a força necessária para você vencer isso. Ele vai te ajudar. Ele prometeu que ele estaria ao seu lado. Então, ore: Senhor, por favor, me ajuda. É muito difícil deixar isso. É muito difícil tomar essa decisão. É muito difícil te obedecer nesse quesito, nesse aspecto. Mas me ajuda, por favor. A gente precisa ser humilde a ponto de reconhecer as nossas fraquezas, né? Porque a gente precisa se conhecer, reconhecer nossas fraquezas e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir, mas eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Me ajuda, por favor. E a gente vê pessoas na Bíblia que fizeram isso e deu certo, como Moisés. Ele tinha dificuldade em falar, em se expressar, ele tinha medo, 40 anos no deserto como pastor, como queria chegar lá na frente de Faraó? Deus disse: eu estarei ao seu lado, eu te ajudarei. E aí, tem um outro aspecto da vida de Abraão que foi muito interessante, que foi a generosidade, que também demonstra
a confiança que Abraão tinha em Deus. A gente tem aí duas situações que a lição traz com relação a Ló. Na primeira, chega um momento que a situação tá insustentável na convivência, né, dessas duas famílias, e que tinha ali uma quantidade muito grande de animais. Os pastores de Ló e de Abraão estavam, né, se desentendendo, e aí chegou o momento em que eles tiveram que se separar. E mesmo Abraão tendo essa preferência de repente, por ser mais velho, para escolher o lugar onde ele deveria ir, ele deu a chance a Ló. Ele deu a oportunidade para que Ló escolhesse primeiro. Por quê? Porque ele sabia que qualquer que fosse o lugar que ele fosse, qualquer que fosse a escolha que Ló fizesse, que ele fizesse, Deus estaria com ele, que ele seria bem sucedido. E aí a gente vê o outro lado de Ló, né? Eu até escrevi aqui que a gente tem, de um lado, a generosidade de Abraão e do outro lado a ganância de Ló, porque o que chamou a atenção de Ló, e eu fico pensando, né, se eu estivesse nessa situação, será que eu também não tomaria a decisão como Ló tomou? Então Ló vê aquelas coisas verdes, bonitas, uma terra rica, cidades, modernidade e acessibilidade para as coisas, né? Então não, eu quero ir para lá. E Abraão aparentemente perdeu, né, nessa escolha. Mas é aí que tá, no final a gente vê as consequências dessa escolha. A gente vê que Abraão, ele ficou longe de toda a influência ruim dessas cidades, por mais que parecessem ser lugares ricos, prósperos, férteis, no final das contas acabou sendo maldição, né? E no final das contas também a gente vê que é Ló quem vai ao socorro de Abraão, quem vai ao socorro de Ló, porque justamente, né, por Ló estar nesse lugar, né, por ele estar nesse lugar que tinha essas cidades que a gente já sabe, que é Sodoma e Gomorra, né, que depois a gente vai ver que Deus destruiu essas cidades com fogo e enxofre, né, porque eram muito, muito idólatras, muito depravadas, as pessoas eram muito más. Abraão foi ao socorro de Ló, porque Ló acabou virando prisioneiro de guerra, né? Ele acabou sendo saqueado. Aí Abraão junta os seus 300 servos, que provavelmente deveriam ter algum tipo de treinamento militar, mas se não tivessem também, não tem problema, porque a gente acredita que Deus capacita essas pessoas também para esses momentos. Abraão vai ao socorro de Ló e salva Ló, né? E tira Ló daquele lugar e restitui a Ló tudo que ele havia perdido, tudo que ele tinha. Inclusive, por ser vitorioso, Abraão também tinha direito aos despojos da guerra, né? E aí chega e ele encontra o sacerdote, que era também rei, Melquisedeque, da cidade de Salém. E Melquisedeque é engraçado porque Melquisedeque, ele era sacerdote também, né? E a gente fica pensando, caramba, então não existia só Abraão que serviam a Deus, existiam outras pessoas, e Melquisedeque era uma pessoa, era um sacerdote. E aqui a gente vê que Abraão deu o dízimo de tudo que ele havia recebido ali, né? Todas essas riquezas, enfim, que havia sido restituído. E Abraão deu o dízimo. E a gente fica pensando, poxa vida, até esse momento não existe um mandamento claro falando a respeito do dízimo. Não existia igreja, não existia templo, mas ainda assim havia o princípio da fidelidade. E havia o princípio do devolver parte daquilo que você recebeu, parte das bênçãos que Deus te deu, né?
E lógico que a partir daí a gente vê também Jacó falando em devolver o dízimo e várias outras situações da Bíblia. Depois, quando tem o templo, lá em Malaquias diz que os dízimos devem ser trazidos à casa do tesouro, que naquela época era o templo, né? Hoje a gente sabe que são as igrejas. Então, a gente vê que nesse momento Abraão ainda assim foi fiel. Ainda assim confiou que aquelas coisas não iriam fazer falta, porque ele tinha ao lado dele o Deus Todo-Poderoso, que era o dono de tudo. E outra coisa que eu lembrei quando a gente estava lendo essa partezinha foi a respeito de princípios que até um determinado momento na Bíblia não estavam bem estabelecidos por meio de mandamentos e estatutos, mas que estavam implícitos ali, como o sábado, por exemplo. Na criação, o sábado foi estabelecido. E quando Deus dá os 10 mandamentos aos filhos de Israel lá no Sinai, ele diz, lembra-te do dia do sábado. Ou seja, se eu me lembro, se alguém fala para você lembrar de alguma coisa, é porque você já sabia que aquilo deveria ser feito. Então é um princípio que vinha desde a criação. E as pessoas sabiam que o sábado era um dia especial. Mas Deus, sabendo que o povo precisava ali de uma sistematização das coisas que eles deveriam cumprir e obedecer, ele diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então a gente vê que existem princípios na Bíblia que estão explícitos e implícitos também, e a gente vê nesse exemplo de Abraão que é um deles, tá bom? Depois a gente parte aqui falando a respeito de algo muito interessante, que eu até comentei agora há pouco, que é a respeito dessas mudanças, né? De repente você tem aí uma dificuldade de separar o dízimo em casa, de repente você pode pensar que isso vai faltar, de repente você pode pensar, poxa, eu queria pegar esse dinheiro e ajudar alguém. Eu queria pegar esse dinheiro aqui e ajudar uma instituição de caridade, ou eu queria pegar esse dinheiro e pagar o colégio ou a faculdade de alguma pessoa que precisa. Mas a Bíblia, ela tem instruções muito claras a esse respeito. Primeiro que o dízimo deve ser dado sem negociação 10%. E se você tem dificuldade em separar porque acha que vai faltar, a gente já tem falado sobre isso, especialmente no vídeo passado. Talvez a motivação pela qual você esteja separando o dízimo esteja errado. Lembra que a motivação é tudo? E é o que importa? Se você separa o dízimo com o coração grato de que você está devolvendo uma parte daquilo que Deus te deu, essa é a motivação correta. Agora, se você separa o dízimo porque você tem medo de não ser abençoado, e você separa o dízimo com medo de que aquilo vai faltar, isso está errado. E é aí que é o momento da gente pedir para Deus mudar o nosso coração. Mas não se esqueça, gente, essas mudanças, elas são aos poucos, é devagar, é um processo, é um relacionamento, é uma mudança de mindset, né? É uma mudança de jeito de pensar. A gente precisa se conscientizar novamente. E parece repetitivo, e a gente vai falar muito sobre isso ao longo dessas semanas. O que nós temos não é nosso. Essa câmera que eu estou usando para gravar o vídeo, esse computador que eu estou usando para depois editar e colocar no YouTube, ele foi comprado com recursos que não são meus, que foram dados a mim para que eu pudesse administrar por Deus. E aí ele pede, devolve 10%, dá mais um pouquinho para ajudar a igreja, as despesas da igreja, né? Porque na igreja adventista a gente entende que os dízimos, eles devem ser devolvidos à igreja, mas eles não ficam na igreja. Eles são dados para a administração regional da igreja adventista, que vai ser responsável por pagar salário de pastor, obreiros, estrutura da igreja, propagação do evangelho, canal de TV, enfim, esse é o papel do dízimo. Agora, as ofertas, elas são usadas para a manutenção da igreja, para manutenção, reforma, para ajudar pessoas que precisam, ajudar na ADRA para comprando alimentos, enfim. E as igrejas devem sobreviver
e devem pagar suas contas com as ofertas dos irmãos, não os dízimos que nós devolvemos. Existe instrução clara sobre isso na Bíblia. Inclusive, eu estou até adiantando um pouco do assunto que é mais pro final da lição, né? E no final a gente tem aqui Abraão se deparando com o The Ultimate Test. O último teste, o teste que é o teste de milhões, né? Que é quando Deus pede a ele que ele sacrificasse o seu filho. Duas coisas interessantes. A primeira é que aqui no livro de Hebreus, Paulo ele fala uma coisa muito interessante e que até alguns anos atrás eu não tinha me ligado que esse era o motivo do porquê Abraão, um dos motivos pelos quais Abraão decidiu sacrificar Isaac, né, entre aspas, porque esse sacrifício não aconteceu. Paulo fala aqui, num certo momento, a respeito desse sacrifício. Aqui no verso 17 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim, ó: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. 18. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende sua descendência, seu único filho. Deus havia prometido para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu e que a terra em que ele estava seria dessa descendência perpetuamente, caso esses descendentes de Abraão obedecessem a Deus. E aí, de repente, Deus... Não, o senhor quer que eu sacrifique o filho que vai dar origem à minha descendência da sua promessa? Isso está muito estranho. Mas ele decidiu ir mesmo assim. Aqui no 19, olha só que interessante. Concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão sabia que se Deus pediu o sacrifício de Isaac, a vida de Isaac, esse mesmo Deus que deu o filho a ele, que deu a vida a esse filho, seria poderoso para ressuscitar esse filho. Olha o nível da fidelidade de Abraão. Será que eu e você, nós tomaríamos essa decisão com aquela coisa que é a mais importante da sua vida? Seu único filho, o filho da promessa. Outra coisa interessante é que depois que Deus impede Abraão de matar Isaac naquele momento e diz, olha, não precisa, ele providenciou um cordeiro, e aí Abraão então sacrifica esse cordeiro em louvor e em adoração a Deus. Isso mostra que os nossos dízimos, as nossas ofertas não são nossos. Nós não somos donos deles. Até mesmo o dízimo que a gente devolve e a oferta que a gente dá na igreja é de Deus. Então, ele dá para nós devolvermos. Aquele cordeiro não foi levado por Abraão, mas ele foi providenciado por Deus naquele momento. E é muito interessante essa reflexão, né? Aqui, só para fechar, que o vídeo de hoje ficou muito comprido, tem algumas citações muito interessantes de Ellen White que eu recomendo que você leia. Ela fala algumas coisas muito sérias, muito importantes a respeito de nós sairmos da nossa zona de conforto para servir a Deus. E é engraçado que esse assunto ele se repete. Na semana passada a gente falou de Noé, que ele deixou tudo que ele tinha, investiu tudo que ele tinha para construir a arca. E aí a gente vem aqui, eu só vou ler essas linhas para encerrar. Deus tem uma obra para essas pessoas fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes seriam um empecilho ao desenvolvimento dos traços essenciais para sua realização. Ele as chama para longe de influências e auxílios humanos e as leva a sentir a necessidade de seu amparo e a confiar nele somente, para que ele possa se revelar a ela. O que ela está dizendo aqui é a respeito de Deus, às vezes, nos pedir para abandonar carreiras, círculos sociais,
enfim, mudar de rotina, porque talvez essas coisas estejam nos impedindo de servir a Deus como nós deveríamos servir. E é como ela disse aqui, ó, que Deus nos afasta da comunidade e da influência de amigos e parentes, porque talvez isso poderia ser um empecilho para que nós pudéssemos ser fiéis a Deus. Gente, incrível, linda essa lição. Abraão é um homem maravilhoso, fiel a Deus, e que a gente possa seguir o exemplo desse homem que foi falho, mas ainda assim o pai da fé. A gente se vê por aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, e não esquece que tem podcast também. Até a próxima semana. Tchau.